No nosso planeta de hoje, o destaque é o escotismo. Como surgiu? A formação de cidadãos se começa nas crianças e como elas encaram a missão de serem escoteiras. Então, quer conhecer mais sobre o escotismo? Convido você para estar conosco no nosso planeta. Olá! O escotismo está presente hoje em mais de 200 países do mundo. Chegou ao Brasil por volta de 1910, aqui na Paraíba, em 1928. Hoje envolve mais de 1.200 escoteiros, desde crianças, adolescentes, jovens e adultos. O escotismo é uma associação a nível mundial, onde hoje nós temos 40 milhões no mundo todo e no Brasil somos em 88 mil escoteiros. É uma associação que ela vem se colocar para a sociedade na contribuição de desenvolver melhores habilidades para que o jovem e as crianças se entrem na comunidade e na sociedade como um melhor adulto proativo, ele seja um melhor cidadão. Então a gente trabalha valores e limites de que ele consiga contribuir e colaborar com a melhor sociedade a nível mundial, né? Não só no Brasil. Então, no Brasil nós somos hoje, estamos em todos os estados, a associação, a sede dela fica em Curitiba e cada estado tem um representante regional. E aí cada representante, ele, dentro da sua gestão, ele colabora com o desenvolvimento dos grupos escoteiros, que são cada unidade escoteira local, contribui na participação dos jovens e na associação deles. O escotismo não é uma organização de cunho militar, embora o uniforme deles lembre o fardamento policial. Mas aqui eles têm princípios a serem observados. Os princípios são os seguintes: valores para com Deus, a pátria e o próximo. Então, ou seja, na hora que ele entra no movimento escoteiro, ele tem que ter um compromisso de espiritualidade, com a pátria, na colaboração, de fato, de colaborar com a sua nação. E com o próximo, porque é amigo de todos os irmãos mais escoteiros, e também o cuidado consigo mesmo. Esses são os princípios que fundamentam o nosso movimento escoteiro. É interessante que no uniforme eles carregam distintivos, insígnias que ostentam cada conquista deles. Todos os distintivos são individuais. Aqui a gente tem o Listel da Paraíba, o grupo do nosso número 16PB, Dragões do Mar. Esse aqui é de eventos, cada jovem pode usar do evento que participou. Esse aqui foi um evento nacional que eu fui representando a Paraíba. Esse aqui, todos os escoteiros do Brasil usam. Isso aqui é de distintivo padrão, também é do nosso grupo. A gente conquistou o ano passado o padrão ouro e tem a permissão para usar. Promessa, significa que eu fiz a promessa. Esse aqui é específico do ramo Lobinho e esse aqui é da Organização Mundial. Todos os escoteiros do mundo usam esse. Aqui tem um de língua, porque é a segunda língua que você fala, também você tem a permissão para usar. Cada distintivo é específico. Você vai ver no uniforme das crianças que são diferentes. Ao de promessa, que é igual, ao da Organização Mundial e de Escoteiros do Brasil, que são iguais. Mas as especialidades, as progressões são totalmente individuais. Então, os uniformes são diferentes de cada criança e de cada jovem, porque eles conquistam aqueles distintivos e somente quando conquistam é que podem usar. É claro que as atividades não consistem só em brincadeiras. A metodologia preza pela relação entre eles e com a própria natureza. A gente tem um método que ele segue 5 passos. Trabalho em equipe, todas as atividades envolvidas com os escoteiros são com trabalhos em equipe. Atividades progressivas, diferenciadas e agradáveis para que os jovens participem totalmente com a sua comunidade. E todos os preceitos de uma atividade voluntária. Então eles têm esse método para colaborar com o crescimento e desenvolvimento dos jovens e das crianças. No escotismo, o integrante ainda entra criança no ramo Lobinho, depois o escoteiro, em seguida o sênior, até o ramo pioneiro. O Lobinho, ele como é uma faixa etária que é muito pequena ainda, muito jovem, a gente trabalha o lúdico. Tanto que ele está pautado sobre um livro chamado Livro da Selva.
E aí nesse luto que a gente desenvolve ferramentas onde ele consegue se sociabilizar melhor, a ter uma interação maior com os seus pares, porque até então ele é muito ligado à família, porém os pais colocando ele no grupo escoteiro, ele vai começar a se desprender um pouco mais e começar a criar autonomia. Então a partir dali ele começa já a ser autônomo. A partir dos 6 anos e meio, ele já começa a ter uma inserção na sociedade, fugindo um pouco da sua família. Lógico que agregado com os valores e princípios familiares. Já o escoteiro, ele começa a buscar um pouco mais a socialização junto com o seu conhecimento, o autoconhecimento. Então são atividades que começam um pouco mais de aventura, um pouco mais do trabalho em equipe, onde ele vai começar a entender como é que funcionam as diferenças de pensamentos, diferenças de ideias. O ramo sênior, ele busca as aventuras, porque é aquela faixa etária do jovem, onde os hormônios estão à flor da pele, e aí eles precisam de colocar isso para fora, então são aventuras um pouco mais desafiadoras, são desafios na sociedade, desafios na comunidade, o desafio consigo mesmo, que ele começa a se conhecer também. Então são atividades que puxam um pouco mais do físico dele e da capacidade de despertar o interesse, então dos desafios de fato. E já o ramo pioneiro, que aí começa a fase onde eles vão buscar o profissionalismo, estão entrando na faculdade, e aí também servir a comunidade. Então o lema dos pioneiros é o servir, que aí busca neles o conhecimento e a disponibilidade para eles colocar para a sociedade como um serviço mesmo. Que aí eles procuram fazer trabalhos mais comunitários e, em paralelo com isso, traçar um projeto de vida. Porque a partir daí ele vai identificar o que ele vai ser para si e para a sociedade. Os grupos são identificados por elementos como o ar, o mar e a terra. É claro que são motivados por filosofias que estimulam a união entre eles. Eu sou representante da modalidade do ar aqui em João Pessoa. Nosso grupo é o Ubuntu, é o 133 PB. Essa palavra Ubuntu ela é originada de uma filosofia africana, que significa união, significa humanidade. O lema do nosso grupo hoje é "Eu sou porque nós somos", porque pela própria filosofia do grupo e do Ubuntu, ninguém pode ser feliz plenamente se todos não forem juntos. A modalidade do ar, ela trabalha itens relacionados com a aeronáutica. O nosso grupo é situado hoje no Aeroclube da Paraíba, onde as crianças têm contato com a aeronáutica o tempo todo, também têm contato com aeromodelismo. Essa questão da aviação, eles não podem estar entrando em aeronaves, desde que não autorizados. Nós acompanhamos eles para fazer esse conhecimento, para eles entenderem o que é aeronáutica. E trabalhamos dessa forma, e também trabalhamos com música. Existe um alfabeto, chama alfabeto Zulu, que é de comunicação aeronáutica, que nós estamos passando para os nossos jovens também, para que eles entendam que essa comunicação aeronáutica ela vai servir nele tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Então isso faz parte do dia a dia da modalidade do ar. Sempre coisas ligadas à aeronáutica como um todo. Eu sou do grupo Dragões do Mar, o 16 PB. Os escoteiros têm 3 modalidades, básica, mar e ar. Nós somos da modalidade do mar e basicamente nós fazemos atividades náuticas com os jovens. Aqui em João Pessoa nós temos um privilégio, porque a gente tem o rio e tem o mar. Então a gente consegue desenvolver nos dois. E isso é muito bacana. Nós fazemos atividades com caiaques, nós fazemos atividades com canoas. Os jovens descem o rio Paraíba e encontram o mar. Tudo isso nós fazemos com muito planejamento, com muita preparação anterior. Nós acampamos em trilhas que envolvam também atividades náuticas e isso os jovens adoram, né? São aventuras bem preparadas, específicas para o mar, que os jovens adoram. As crianças, os lobinhos, que são os jovens com que eu trabalho, não tem modalidade. Então os lobinhos ainda, mesmo fazendo parte de um grupo do mar, ainda não desenvolvem atividades tão ligadas ao mar. Mas os jovens, sim, e esses gostam bastante. A modalidade básica, nós trabalhamos mais, fazemos arborismo, montanhismo, rapel, trabalha mais a parte da terra, né? A gente fala que a modalidade básica é a parte que trabalha mais a terra. Que nada nos impede de trabalhar com as outras modalidades, que é a do ar e com o mar. Não nos impede de fazer as atividades como caiaque. Como eu entrei no movimento escoteiro? Eu entrei como mãe
Eu tenho uma filha, na época ela tinha 11 anos, e foi para acompanhá-la. Acompanhava todas as reuniões e fui me apaixonando pela ideologia do movimento. A fraternidade, o companheirismo. E quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com jovem, me encantei. Aí passei a ser assistente do ramo Lobo, que é o ramo Lobinho, que é o que vai de 6 anos a 10 anos. Trabalhei muito tempo com eles e comecei a me encantar. Logo após isso, passei para a direção do grupo. Fui convidada a fazer parte da chapa da direção do grupo. E hoje eu sou diretora do grupo, eu sou diretora-presidente do 5 de novembro. A seguir, um bate-papo com essa criançada que, através do escotismo, aprendeu a proteger o meio ambiente e como a organização tem ajudado na formação delas. Você ficará sabendo em um minuto.